Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Dorival monta trabalho técnico e volta a cobrar produção ofensiva. E vamos ver o debate aí. Corinthians brigará por algum título este ano? Vamos acompanhar o debate do Mesa Redonda. O Corinthians sem o Memphis. Volta o Yuri. Que legal, o Yuri se recuperou. Volta o Yuri. Vai ficar órfão o ataque do Corinthians novamente? Porque todo mundo espera Memphis e Yuri. Memphis Depay e Yuri. Volta o Yuri, mas o Memphis não volta. O Corinthians terá problema, só para mostrar, dá uma olhada na sequência do Corinthians, eu quero que vocês falem sobre isso. Ó, Campeonato Brasileiro. Próximo jogo já é com o Fluminense no Rio. Difícil. Depois tem em casa o Inter, depois Palmeiras. Difícil. Depois Vitória fora e depois Vasco em casa. Isso é só brasileiro e sem o Memphis, tá? Tá? Só em abril, hein? É porque tem Libertadores no meio. Né? Virando, quer ver? A gente tem também, vamos ver. Então esse aqui é brasileiro, agora Libertadores. Tem Peñarol, tem Santa Fé, tem Platense. E ainda tem Copa, jogos de ida, tá lá. Platense, o Corinthians, dia 9 agora de abril, joga contra Platense na Argentina. Depois, dia 15, recebe o Santa Fé. E só no dia 4, na Neoquímica, tem o Peñarol. E ainda tem um jogo nessa fase, dia 30, mês de abril, é o jogo pela Copa do Brasil. O quanto perde o Corinthians, mesmo tendo a volta do Yuri, mas sem o Memphis Depay? Ô, Garrafa, veja bem, é claro que o Memphis faz falta para o Corinthians, tecnicamente falando, porque ele é um bom jogador. Isso já provou isso, né? Agora, o Memphis e o Yuri, é porque a torcida do Corinthians está naquela lembrança de 2 anos atrás. Sim. Em que até o Garro, entre o Garro aí, os 3 estavam voando e jogaram todas as partidas em plena forma. Aí o Corinthians ganhou essas 8 partidas seguidas. Agora, esse ano, é impossível acontecer isso. Porque o Garro tem um problema crônico no joelho. Sim. Não vai recuperar jamais. O Memphis, até a Copa do Mundo, não vai entrar em forma. Para esses jogos está fora. Exatamente. Então, praticamente. o Dorival só pode confiar e contar com o Yuri Alberto. Mas aí a casa caiu, porque o Guinegão tá machucado com a mesma lesão muscular de grau 2. Aliás, como se machuca, como tem machucado o jogador do Corinthians, hein? O Caio César não se sabe se vai voltar ou não. Aí sobra o Pedro Raul. Aí, com todo respeito. Não sobra, né? Não sobra ninguém. Não, tem que entrar o Lingard, como disse o Chico, né? Tem que entrar o Lingard. O Lingard pode ser essa peça para tentar resolver o problema do Corinthians, né? O Lingard já está treinando há 29 dias, está regularizado no BID. É muito provável que venha a ser relacionado para a partida contra o Fluminense e não está descartada, inclusive, a possibilidade de começar jogando. Então, sem o Memphis, vamos daqui até abril com esse calendário pesado do Corinthians, sem o Memphis, o Jess Lingard anima vocês? Tá animado, mano? Eu acho que é uma grande incógnita, né? Quem viu ele jogar? Eu não vi. Ninguém viu. Faz tempo que não... Né? É uma certa idade também, tem mais de 32. 33, né? 33. 2 anos o Corinthians na precisa de Coreia, jogador de velocidade no ataque. O problema do Corinthians é que não tem atacante. O Memphis faz tanta falta porque também não tem outro. Vem mais um aí que a gente não sabe o que é. Sinceramente, tomara que seja um cracaço, mas eu não vi ninguém falar, conheço, é bom, vai jogar muito, tá bem fisicamente. Jogou na seleção da Inglaterra, jogou Copa do Mundo, então tem qualidade. Mas como tá? Quando vem pra cá, ninguém mais quer, é um problema. Esse é o problema do Corinthians. Contrata aposta, por mais que esse jogador tenha um currículo do passado, mas o jogador não vive de passado, vive de presente. Então, o presente dele, qual que é o presente dele? Ele está vindo da Coreia. Será, Cereto, que ele vai jogar em alto nível aqui? E outra, a pegada aqui no Campeonato Brasileiro, é muito forte. Nós temos gols do Lingard. Que o Campeonato põe é muito fazer grande. gol, ele pelo menos... Se tivesse, hein, Paulo? Se tivesse muito bem, ia jogar na Coreia? Não, o mais importante que aconteceu com o Lingard até agora foi que a documentação não saiu. Porque se tivesse saído na primeira semana que ele chegou, ia queimar o jogador. Então ele já teve um mês para se adaptar, para entender o que é Brasil, para entender o que é o futebol brasileiro. Se bobear, já troca até uma ideia em português. Sabe, Se bobear, já sabe agora, coisa. não vamos esperar muita coisa não, porque não é um jogador técnico como o Memphis. Aquele tapa de 3 dedos que o Memphis deu na hora do gol, é um jogador diferente. Você já vê que é um jogador diferente. Então, o Lingard é um jogador mais ou menos... Mas pelo que jogou, Paulo, talvez pelo que jogou, pela qualidade que tem, né? Claro que o tempo passa, vem de um futebol sem intensidade, mas mesmo acima dos 30 anos, ele vem de um calendário que, diferentemente do nosso aqui.
Na Coreia você não joga todo dia. Então, talvez, é aquele carro que já é sabe aquele carro? Tá com pouca rodagem. Ele tem menos rodagem que os jogadores de 30 aqui no Brasil, o Lingard. Né? Mas Rafa, eu não me impressiono como eu não me impressiono com a seleção brasileira. Então, eu espero que o Lingard possa representar bem o Corinthians, até porque tem potencial para isso. E veio para o Brasil para mostrar isso, até porque o cara que joga na Europa, ou jogou na Europa, ele tem que sobressair no futebol brasileiro. Ele tem que sobressair no futebol brasileiro. Se ele não sobressair no futebol brasileiro, pode voltar para casa. Mas o Corinthians não tem opção, gente. Quem é que vai pôr no ataque? Tem que ser ele. Tem que ser ele. É rezar para São Jorge, Chico. Não dá, né? Tem que ser ele. Então, eu acredito que ele vai dar conta do recado, no meu modo de ver. Torço para isso, Chicão. Só que é o seguinte, ele tem o histórico dele é muito bom, né? Jogou muito tempo no Manchester United, jogou na seleção da Inglaterra, mas ele nunca foi um craque. Mesmo no auge. Nunca foi protagonista, né? Nunca foi protagonista. Ele ao contrário do Memphis. Ao contrário do Memphis. Ele sempre foi um bom jogador, mas nunca foi um craque. Então não dá para esperar que ele faça a diferença. Eu acho que ele vai jogar. Dá para esperar muito mais dele do que do Zacaria Labiá. Zacaria Labiá. Como não esperar de um cara que jogou no Manchester United? Numa época boa. Faz tempo. Não, ele jogou faz tempo. Não tem essa. Com 33 anos, jogador. Na nossa época, com 33 anos, a gente estava quase que no auge. Olha a Copa de 94, gente. Verdade. Olha a Copa de 94. Nós ganhamos a Copa de 94 com a experiência dos caras. Então a gente fica falando de jogador de 33, 32. Não dá mais. Dá sim. É o auge do jogador. Jogador? Sim, verdade. Jogador. Então o jogador que tem essa experiência de Europa precisa chegar aqui, Cereto. E eu quero saber de você por que o Memphis deu certo e ele não pode dar certo? Mas é que o Cereto está dizendo, o jogador. O Memphis tem qualidade técnica. Ele não tem essa qualidade, nunca foi destaque nessa equipe. Não, Cereto. Paulo, 94 não tinha nenhum jogador com 34 anos, não, hein? Não tinha nunca um jogador com 34 anos. Acima dos 30. Acima dos 30. Uma seleção bem armada, muito bem fisicamente. Muito bem fisicamente. Tempo de preparação. O Miller estava lá. Acompanhei toda a preparação. O Paulo também. Dois Quantos anos você tinha lá, jogador? 30 anos. Romário, Dunga, 31, 32, Tafarel, Mauro é 68. Mauro é mais novo. Tafarel também tem 30 anos. Então, era acima dos 30. Bom, eu estou ouvindo vocês atentamente, mas eu quero que vocês cheguem me passe uma conclusão. O Lingard pode ser a solução do Corinthians ou o cenário é tenebroso? Tem que ser a solução da Rafa. Não tem outro. Não tem outro. Tem que ser. Escala o Lingard e acende uma vela para São Jorge, porque senão não vai ter outro. Sua aposta é qual? Vai ser? Eu acho que ele vai jogar. Acho que ele vai jogar. Contra o Fluminense, eu acho que joga ele e o Yuri Alberto. Eu acho que ele vai jogar. Sua aposta, Bodão? Aposta no Lingard, não? Não aposto ninguém. Eu torço só. Vai ter que torcer muito para funcionar. Eu desconfio muito. O jogador que já passou, veio da Coreia. Tomara que eu esteja errado. Eu desconfio muito. Mas vou torcer bastante, como eu torço para aquelas cores lá. O primeiro passo é um jogador como esse, que vem realmente de um futebol com bem menos intensidade, menos jogos. Ao entrar no ritmo do futebol brasileiro, acho que o primeiro passo é ele não sofrer lesões sucessivas. Porque isso vai atrapalhar qualquer tipo de evolução de um jogador aqui na nossa realidade. Se você começa a se machucar muito, você acaba tendo problema. Você pega vários paralelos. Aí o Felipe Anderson, ídolo na Lazio, nunca desfalcou a Lazio em nenhum jogo. A Lazio chorou quando ele foi embora. Veio pra cá, já teve 7 lesões. E não consegue se firmar no Palmeiras. Então você pega um jogador desse, que joga há 2 anos na Coreia, 33 anos. Então, acho que a grande notícia pro corintiano é ele não se machucar. É ele ser bom fisicamente, a fisiologia dele ser positiva. Conseguir jogar. Mas você viu a sequência de jogos? Pois é. Cada 3 dias é um jogo. Cada 3 dias é um jogo. Por isso que eu falei que a grande notícia pro corintiano é ele não se machucar. E o futebol, acho que naturalmente, se ele não se machucar, ele consegue evoluir e jogar mais do que vários pé de rato. Para um jogador de 33 anos, jogar de quarta e domingo, é quase que inevitável ele não se contundir. Ainda mais no ritmo do futebol brasileiro, que a força prevalece, dificilmente... Por isso tem que poupar de vez em quando. Então, aí o Dorival vai ter que cadenciar. Gestão. Então, com isso colocado, com todos esses problemas, sem o Yuri, com o Lingard sendo uma interrogação e ainda com dificuldade para dar sequência e tal, como é que faz o Corinthians para a sequência da temporada? Administra ali o Campeonato Brasileiro e focar nas Copas? É assim que tem que ser a vida do Corinthians? O Corinthians vai conseguir
o feito de ser campeão nas Copas com tantos problemas de montagem de elenco? Eu acho que vai. Eu acho que dá. Dá sim. Dá como deu ano passado, né? Dá como deu ano passado. O Corinthians tem grandes possibilidades de levantar pelo menos a Copa do Brasil. Porque tem o time para isso. Não tem elenco, mas tem um time. E esse time pode ser que dê muito certo na Copa do Brasil. Porque é um campeonato diferente, um campeonato em que você coloca tudo que você tem em 2 jogos, né? Eliminatórios, né? São jogos eliminatórios. É diferente de um campeonato que tem pontos corridos e que você precisa ter uma regularidade. O Corinthians não é um time regular, mas ele consegue dar tudo de si em um jogo. Isso é muito importante. Libertadores dá para brigar também, gente? O Chico está falando. O Garrafa. Ou não dá para encarar a Libertadores com esse time e com os problemas? Eu volto batendo naquela mesma tecla. O Corinthians, que foi campeão da Copa do Brasil, tinha esse trio aí em plena forma, jogando muito. Ritmo de jogo, confiança, tudo lá em cima. Esse ano já é diferente. Só tem o Yuri Alberto, porque é jovem, está bem, isso nós sabemos que ele recupera rápido, mas não tem o Garro e o Memphis. Eles estão, praticamente fisicamente hoje, eles estão mal. Como é que você vai dizer que o Corinthians pode ser favorito, campeão de uma das Copas, sem esses três em plena forma? Difícil. Eu acredito no Dorival Júnior. Eu acredito que ele faça agora, um esquema se contratar, um time bastante competitivo. Chico, se contratar um substituto para o Memphis, no nível do Memphis, que é difícil porque o Corinthians não tem dinheiro, aí pode ser que... Mas é difícil. O Corinthians só compete com o time inteirinho dele. Botou reserva, machucou o Memphis. O Corinthians é um time fraco. O Corinthians consegue competir quando ele está completo. O time inteirinho inclui esse Memphis Depay? Ele não vai ter o Memphis agora para essa sequência, Bodão. Mas não vai ter Memphis, já não tem Garro. Por isso que a situação é complicada. E propostas que podem chegar? É milagre. Metade do ano. Esse é o grande problema. André novamente, Hugo Souza. O Hugo. De repente, isso aí. Enfim. Gente, esse Corinthians de hoje é difícil, hein, Chicão? É difícil nós pensarmos em conquista de títulos. Sinto um amigo apreensivo. Sinto. Eu vou até me aproximar. Você pode falar, eu senti. Me permita, a distância senti um pouco apreensivo. Para quem não é, tirando Flamengo e Palmeiras, que tem um elenco grande, para quem não é difícil? Todo mundo está complicado. São Paulo mas tudo fácil. bem, mas quando você não tem Sinto amigo jogadores, um elenco para competir, o futebol brasileiro, na realidade, Flamengo e Palmeiras estão ali. O Cruzeiro está mais ou menos chegando ali, o resto está tudo igual. Sem dúvida. É tudo igual, é tudo nivelado. Tudo Sem nivelado. Dúvida. Agora o Corinthians sobressai quando tem concentração, quando se prepara para o jogo, a cobrança quando é grande. não escolhe jogo. Quando entende que jogar lá em Chapecó não é um jogo fácil, quando jogar lá em Salvador contra o Vitória não é jogo fácil. Então, quando esses jogadores se conscientizam disso, eles colocam um outro nível de jogo. O jogo da Copa, desculpa, Paulo. Sem esses caras aí, sem um Memphis, pensar em Pedro Raul, esquece, irmão. Pedro Raul, esquece. Também é. O Barra, já que estamos falando de Copas, o Barra é o primeiro obstáculo do Corinthians. Passar do Barra, passar de quem? Como é que é, Paulo? Já sim, nem te perguntei, você já cravou que passa com tranquilidade? Passar do Barra, vai passar de quem? Ele sem Yuri, pode perder jogador e tal, contusão. Corre risco o Aí fica a Corinthians. barra pesada, hein? Aí corre risco. Tá de brincadeira. Você tá de brincadeira? O Barra é um clube infante ainda, pô, pelo amor de Deus. Olha lá, não sei, hein? Campeão catarinense. Futebol causa surpresa. Não dá. Se perder pro Barra, Aí para. aí desiste. Pelo amor de Deus. É jogo até para descansar elenco. Agora, me diga uma coisa, né? A relação do Dorival com a diretoria, como fica com a possibilidade da saída de reforços? O Dorival, no episódio André, veio e cravou, não pode liberar e tal. Depois, na próxima janela, Yuri, Bidon, André, o Hugo, alguém deve sair. Como fazer? Porque todo mundo apostando, o Corinthians pode ser campeão, tal, mas como é que vai ser campeão se não tem dinheiro para contratar e está eminentemente com possibilidade de perder mais jogadores ainda? A grande bola da vez que eu vejo aí, que é difícil segurar para o mercado internacional, é o Bidon. Moleque novo e bom jogador, para o mercado internacional, se vier, dificilmente o Corinthians vai segurar. Sem dinheiro e aparece uma grana violenta... E Xará, não se surpreenda se o Matheus Bidu também receber proposta de fora, se não para a primeira prateleira do futebol, mas para
equipes intermediárias do exterior, porque também é um jogador jovem e as laterais, as duas laterais são posições carentes no futebol mundial. Sim. Hoje em dia, essa posição você não acha jogador tão Pô, fácil. pensei que fosse só no Brasil. Não, mas seleção brasileira. Não, no mundo É inteiro. só ver o que joga esse Douglas Costa, esse horror, que é horroroso o Douglas Costa, lateral esquerdo. O Bidu joga muito mais do que o Douglas Quer Costa. o Bidu no Palmeiras? Eu quero. Ah, é? Ô, Bodão, o Bidon é tudo isso de jogador que fala. O Memphis recentemente elogiou demais, né? O Miller tá elogiando, a bancada elogia. De que forma você avalia o Bidon, que é alvo da próxima janela? Eu acho um belo jogador, jovem, talentoso, cabeça boa, bom profissional, canhotinha. Eu acho ele um ótimo jogador, para qualquer time. O Bidon só dá raiva. Calma. Que isso, Paulo Calma, Sérgio? raiva. Você tá... Calma, é data FIFA. Dá raiva, dá raiva. Quando ele pega a bola, fica tocando pro lado. É um baita de um talento, é um baita de um jogador. Aí quando ele joga com garro, ele pega a bola, joga do lado. Pega a bola. Quem joga assim, jogador? No São Paulo? O Marcos Antônio que você fala? O Marcos Antônio joga assim. Baita de um jogador, mas quando dá aqueles dias, também pega a bola, joga lá. Tem um baita de um talento. Agora, infelizmente, Bodão, ele com o garro, nesses últimos jogos, não tá dando liga. Não tá dando liga. Porque Parece que o Bidon tá canhado. Mas sabe por quê, jogador? Porque o Garro, como fisicamente está mal, aí ele sobrecarrega o Bidon. Porque o Bidon tem que Na correr, marcação. tem que correr por ele. Sim. Aí arrebenta o Bidon. Agora o Bidon contra sem o Garro, ele fica meio outro feio. jogador. Deixa eu pegar o jogador pra marcar. Um Exatamente. carrinho de É outro alguém. jogador. Pegar esse gancho do Miller, Garro. Esse cara chegou, recebeu o troféu Mesa Redonda aqui, no ano retrasado. Chegou, meio campo, cabeça erguida, comandando o time e tal. O que acontece com o Garro? Por que o Garro reserva e não se fala mais? Surgiu agora na conversa aqui. O que está acontecendo com o Rodrigo Garro? Você em casa tem resposta? Quero saber de você. Primeira coisa, depois vocês continuam. Primeira coisa, ele tem que parar de entrar em campo e ficar reclamando com o juiz. Toda hora ele fica reclamando, jogar bola, Garro, joga bola, filho. Fala muito, Não é, Rodão? puta, Não é? fala. Não tem jeito. Enquanto ficar pensando, porque quando o jogador não tá bem, o que ele vai descontar? Fica falando, soltando a arbitragem. Vai jogar bola. Pensa em jogar bola. Ele pega a bola, o juiz já sabe o que ele vai fazer. O que ele vai fazer, Sereta? Vai No reclamar. contrato. Vai cair, vai se jogar. O juizão brasileiro, o juiz brasileiro hoje, o árbitro brasileiro, já sabe como o Garro joga. Então ele também precisa mudar. Ele e o Hulk são os dois mais chatos do futebol brasileiro. Aí, ó. Mas o problema do Garro não é esse, o problema é joelho. É isso que eu ia O problema falar. joelho. Aí a cabeça Isso que eu ia falar. não consegue jogar, ele está machucado, foi tratar na Espanha, voltou, joga um pouquinho, sente de novo. O problema dele é o joelho. Tecnicamente é um bom jogador, muita raça, E outra, corre muito. Esse o Corinthians não tem risco de perder, porque vai ser difícil ele passar em exame médico. Resumindo, é mais uma baixa do Corinthians, então? Sim, pô, ele não joga, Garrafa. Porque, 4 meses já do ano. Eu tô aqui tentando que vocês me tragam uma solução do pro jeito que o Garro. Sereta falou ali, vai ficar eternamente. Porque ele não consegue ter uma sequência de jogos. Esse ano, Ele não consegue ter uma sequência de jogos por causa do joelho. E tecnicamente isso caiu também. Caiu. Uma coisa leva a outra. Caiu, porque Não tem veremos ritmo, o não tem Garro, sequência. não veremos mais o Garro. Em alto nível, Em não. alto nível, Não. pelo menos que ele rendeu no Corinthians, não? não. Eu acho que não. Acho difícil por causa do joelho. Não é uma lesão, pelas informações que a gente ouve, não é uma situação simples de ser resolvida. Não é um tratamento convencional e pronto, tá 100%. Ele está carregando esse problema no joelho para levar a carreira simultaneamente. E às vezes abre o bico, o jogador não aguenta, é muita dor, é muita infiltração. mesmo assim- Até jogo que ele está bem, como alguns jogos esteve bem, o Dorival acaba tirando. Ele não aguenta. De medo que machuca. É. Então, é um jogador que está sendo poupado até em jogos onde ele até está bem. Mas mesmo assim, assim- seria legal mas mesmo o pessoal nosso chegar no médico do Corinthians e perguntar a realidade. Como que tá o Garro? Para tirar essas dúvidas. Tirar essas dúvidas, porque é um cara que, para mim, ainda pode Sabe entregar. qual é o problema? É difícil um médico de um clube chegar e falar o jogador... Nos dias de hoje, condenado nos dias de hoje. O Ronco teve um áudio Mas não vazado pode, no Flamengo não e pode. foi dar embora. Né? Então quem vai falar se ele tá 100% do joelho ou a não? gente vai ter Ou o que próprio jogador? conviver com essas Porque alguém informações precisa falar, de alguém precisa bastidores. chegar para a imprensa e falar assim, esse jogador tá 100%. Mas o jogador nem precisa... É claro que os médicos jamais vão dizer isso. Mas não é difícil a gente ver, porque nos jogos, só o fato dele se jogar sempre, ele corre puxando a perna, você vê que ele tem um problema no joelho. Mas mesmo assim, ele é útil para o time ainda. Claro, ele é muito útil. Ele lança, sou ele otimista bate com ele. faltas, ele faz gols.
de fora da área. Sem o Memphis, Chico, eles vai precisar assim, muito do Garro, porque o Lingard, como vocês disseram, é uma aposta. E aí? Você não pode deixar Sem o Memphis e com o Lingard sendo uma aposta, como vocês colocaram, o Corinthians precisa do Garro. E será que mesmo não a 100%, venda do Bidon? será que mesmo não a 100% ele ainda consegue entregar algo para que o Dorival possa pôr um Corinthians forte nas Mas costas? será que o presidente do Corinthians, ou a diretoria do Corinthians, está preocupada em reforçar o elenco, já sabendo dessas baixas, uma venda do Bidon, uma venda do Roberto? Será que eles estão preocupados, estão se planejando para isso? Eu tenho certeza que não. Eu estou preocupado. Não, Sereno? Eu estou com medo de um desmanche no meio do ano. Lembra quando a China veio e levou todo mundo no Corinthians em 2016? Sim. Né? Eu estou com medo disso acontecer de novo dessa vez, porque o Corinthians está precisando vender. O André teve uma proposta do Milan que só não foi vendido porque o Dorival bateu o pau na mesa e disse que se fosse vendido ele saía. O Yuri Alberto teve proposta da Roma da Itália. O Corinthians recusou. Vai ter outra proposta. O Yuri Alberto já tirou o passaporte italiano, tal, tá prontinho para. E o Corinthians já tinha vendido o André. Já tinha vendido o André, Exatamente. voltou atrás. O Hugo Souza teve proposta da Turquia, acho que do Fenerbahçe. Do Milan. E teve proposta do Milan também. Dizem que o Mateuzinho teve proposta de um clube da Inglaterra. Time bom é que assim, o Corinthians todo recusou. mundo quer. Pois é. E aí, por incrível que pareça, o Bidon foi o único que não teve proposta dessa turma toda aí. Mas o Corinthians vai vender esses caras, infelizmente. Ô, Bodão, como é que Depois de ganhar o sábado de folga, o elenco do Corinthians voltou aos trabalhos na manhã deste domingo, como fez praticamente durante toda a pausa do calendário na data FIFA. O técnico Dorival Júnior trabalhou aspectos da criação ofensiva de seus jogadores. De acordo com as informações divulgadas pelo clube, o treinamento do Timão foi composto por exercícios de posse de bola, transição ofensiva na retomada da posse de bola e, por fim, um jogo de 10 contra 10 focado nas infiltrações na área adversária. O trabalho dá sequência ao que vem sendo realizado nos últimos dias com o elenco corintiano. A comissão técnica está preocupada com a baixa produção ofensiva do Corinthians, que marcou apenas 4 gols nos últimos 7 jogos e não vence há mais de um mês na temporada. A atividade deste domingo não contou com a presença dos convocados Hugo Souza e André Carrijo. O atacante Memphis Depay foi cortado da Holanda, mas está na Europa tratando da lesão muscular com o departamento médico indicado pela Federação Holandesa. O garoto Guinegão, e o lateral Hugo e o atacante Caio César, todos entregues ao departamento médico, fecham a lista de desfalques. Do trio, apenas Caio César tem alguma possibilidade de ser escalado no jogo da próxima quarta-feira contra o Fluminense no Maracanã. O Timão volta aos trabalhos na manhã da próxima segunda-feira, quando o técnico Dorival Júnior deve montar a formação titular e iniciar os trabalhos específicos para enfrentar o tricolor das Laranjeiras. O clube do Parque São Jorge atravessa uma crise e tenta resgatar o caminho das vitórias para aliviar a pressão às vésperas da estreia na Conmebol Libertadores.